Pessoal, vamos retomar nossa conversa no curso de Direito Tributário para analisarmos agora os impostos em espécie. Como que eu vou trabalhar os impostos em espécie com vocês a partir desse momento? Eu vou trazer os impostos federais, os estaduais e os municipais com algumas características principais. Então nós vamos fazer o seguinte, de modo exemplificativo para que você entenda. Nós vamos trabalhar, por exemplo, os impostos federais nesse bloco e eu irei trabalhar com vocês, por exemplo, aspectos principais do imposto de importação, aspectos principais do imposto de exportação, aspectos principais do imposto de renda e também da mesma maneira com o IPI e o IOF. Cessada essa análise, no próximo bloco nós teremos os impostos estaduais e em um terceiro bloco os impostos municipais. Então eu vou trazer as características principais desses impostos e vamos caminhando então pelos impostos espécie. Começamos então neste grande bloco com os impostos federais. E o primeiro que aparece, vamos analisar no slide, é o imposto de importação. O que eu trago com relação ao imposto de importação? Primeira questão, a função que predomina no imposto de importação, ele poderia ser um imposto fiscal ou extrafiscal, mas nós já estudamos quando vimos o aspecto de divisão entre impostos fiscais e extrafiscais, que o imposto de importação ele é extrafiscal porque ele visa regular a economia. E aí nós temos a seguinte peculiaridade. O imposto de importação, ele se sujeita ao princípio da legalidade? Eu trago aqui que, em regra, sim, ele se sujeita ao princípio da legalidade. Mas nós sabemos que o imposto de importação, ele detém uma exceção, que é a alteração de alíquota pelo Poder Executivo através de decreto ou portaria. Nós temos que o princípio da legalidade consiste no fato de que nenhum tributo será criado ou majorado senão por lei. Mas, todavia, em alguns tributos como o imposto de importação, exportação, IPI e IOF, por exemplo, nós temos como casos de excepcionais aplicabilidade do princípio da legalidade, onde a alteração da alíquota pode se dar por meio do executivo. Princípio da anterioridade. Nós nos deparamos que o imposto de importação não se sujeita, nem tampouco ao princípio da anterioridade nonagesimal, ele também não se sujeita. Então temos um imposto extrafiscal, que é considerado como uma exceção ao princípio da legalidade, porque nós temos alteração das alíquotas pelo Poder Executivo. O princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal não são observados. Mas ainda continua, porque eu divido a análise do imposto de importação em fato gerador e base de cálculo ainda. Qual é o fato gerador do imposto de importação? Consiste na entrada de produtos estrangeiros no território nacional, ou a data de registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho para consumo. Ou seja, nós nos deparamos, portanto, com o fato gerador do imposto de importação, ou seja, é o momento em que nós temos o nascimento da obrigação tributária. Mas a partir do momento que nasce a obrigação tributária e o imposto passa a ser devido, para nós termos o pagamento desse tributo ou do imposto, há necessidade que conheçamos a base de cálculo. E a base de cálculo do imposto de importação se divide em três. Primeiro, quando a alíquota seja específica ou for específica, será a base de cálculo a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota for ad valorem, será a base de cálculo o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou local de entrada do produto no país.
E terceiro, a base de cálculo quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, nós teremos a base de cálculo como o preço da arrematação. Ou seja, 3 bases de cálculo para o imposto de importação. Quando for, portanto, uma alíquota específica, a unidade de medida adotada pela lei será a base de cálculo. Quando nós tivermos uma alíquota ad valorem, o preço normal do produto que alcança, portanto, no tempo da importação em situação de livre concorrência, é considerado como a base de cálculo, e quando for, portanto, o produto apreendido, abandonado, que é levado a leilão, será o preço da arrematação. Quem pode ser contribuinte do imposto de importação? Nós temos que pode ser, primeiro, o importador, que é considerado aquele que promove a entrada da mercadoria estrangeira no território aduaneiro. 2. Pode ser o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo remetente. Ou pode ser o adquirente ainda de mercadoria entrepostada. Ou seja, temos aqui nesse slide 3 contribuintes de imposto de importação. Ou o importador, ou o destinatário de remessa postal internacional, ou o adquirente de mercadoria entrepostada. E por fim, encerrando os aspectos do imposto de importação, nós temos aqui o lançamento, que ele é feito por homologação, salvo quando incide sobre bagagem, que ele é lançado por declaração. Vejam então que nós nos deparamos aqui com a análise do imposto de importação com seus aspectos básicos principais do ponto de vista tributário. Ou seja, analisamos questões como função predominante, fato gerador, base de cálculo, lançamento. São questões, então, importantes em que eu fiz um resumo e apresento a você para que conheça, então, particularidades resumidas do imposto de importação. Agora nós vamos caminhar para um próximo imposto, que é o imposto de exportação. Acompanhe comigo um segundo imposto federal. Imposto de exportação. Da mesma maneira que o imposto de importação, a função predominante é extrafiscal. Ou seja, nós não nos deparamos com um tributo que visa meramente arrecadar, mas regular a economia, mais precisamente o comércio exterior. Nós já tínhamos visto que alguns impostos são exceções ao princípio da legalidade, e o imposto de importação era um deles. Mas aqui o imposto de exportação também é considerado como uma exceção ao princípio da legalidade, onde se permite a alteração das suas alíquotas pelo poder executivo. Então, imposto de exportação considerado como uma situação de exceção ao princípio da legalidade, podendo a alíquota ser alterada por ato do Poder Executivo. Também temos a questão relativa ao princípio da anterioridade e o princípio da anterioridade nonagesimal. Nos dois casos, nós não temos incidência desses princípios ou nós temos a não sujeição do imposto de exportação a esses dois princípios que aqui estão. Portanto, em uma análise inicial, nós podemos chegar à conclusão que o princípio da legalidade, ou melhor, que o imposto de exportação é uma exceção ao princípio da legalidade e que também não está sujeito ao princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Temos agora o fato gerador e também a base de cálculo do imposto de exportação. Quais são?
O fato gerador no imposto de exportação é a saída de produtos nacionais ou nacionalizados do território nacional, ou ainda a data de registro da exportação no sistema de comércio exterior. Temos a base de cálculo. E qual será a base de cálculo do imposto de exportação? De acordo com a legislação, a base de cálculo se divide em duas. Primeira delas, quando a alíquota for específica, aonde será a base de cálculo a unidade de medida. Quando a alíquota for ad valorem, será o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência. Então, nos deparamos com duas alíquotas do imposto de exportação, ou melhor, com duas bases de cálculo. Primeiro, se nós tivermos uma alíquota específica, a base de cálculo é a unidade de medida. Caso contrário, se a alíquota for ad valorem, nós temos a base de cálculo caracterizada pelo preço normal do produto que ele alcançaria na oportunidade da exportação em uma venda com livre concorrência. Quem são os contribuintes no imposto de exportação e como se dá o lançamento? Contribuinte será qualquer pessoa que promover a saída da mercadoria do território aduaneiro. Então, qualquer pessoa que promover a exportação de mercadorias será considerado como contribuinte do imposto de exportação. E o lançamento, como se dará? No imposto de exportação é feito por homologação. Bom, meus caros, analisamos já aspectos principais do imposto de importação e agora analisamos alguns aspectos sobre o imposto de exportação. Até agora analisamos dois impostos extrafiscais de competência federal. O próximo que passaremos a analisar agora é o imposto de renda. Então vamos lá analisar as particularidades do imposto de renda. Acompanhe comigo. Bom, então vamos começar a análise do imposto de renda. O imposto de renda, ele tem a função predominante de ser um imposto fiscal. Ou seja, diferentemente do imposto de importação e exportação, que tem por objetivo ambos regular a economia, a função predominante do imposto de renda é a arrecadação. Em seguida, nós temos os princípios da legalidade, anterioridade e o princípio da noventena. Com relação ao princípio da legalidade, o imposto de renda está sujeito à sua aplicabilidade. Com relação ao princípio da anterioridade, também está efetivamente sujeito o imposto de renda. Mas cuidado, o imposto de renda não se sujeita à aplicabilidade da noventena. Ou seja, nós nos deparamos com um imposto de renda, portanto, que só poderá ser cobrado no ano seguinte em relação àquele em que foi publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Todavia, não se faz necessária a observância dos 90 dias, ou seja, ele não se sujeita ao princípio da noventena. Temos ainda nesse slide o fato gerador. Fato gerador do imposto de renda, que é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de uma renda ou de um provento de qualquer natureza, fato gerador esse que está estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Então, o momento, portanto, do nascimento do imposto de renda acontece nos termos do artigo 43, com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de uma renda ou de um provento. Mas nós temos ainda algumas informações importantes sobre o imposto de renda, como base de cálculo, contribuintes e lançamento. Qual é a base de cálculo do imposto de renda? É o montante ou o valor real
arbitrado ou presumido de uma renda ou dos proventos tributáveis. Então, o valor real tributado, o valor real arbitrado ou presumido caracteriza-se, portanto, como a base de cálculo. Contribuinte será aquele titular da disponibilidade econômica ou jurídica de uma renda, sem prejuízo da lei atribuir essa condição de possuidor a qualquer título dos bens dos produtores de renda ou dos proventos. Então, contribuinte é o titular, seja da disponibilidade econômica, seja da disponibilidade jurídica de uma renda ou de um provento. Por fim, temos o lançamento do imposto de renda, que acontece por homologação. Bom, meus caros, analisamos aqui a terceira espécie tributária, né? Ou melhor, analisamos a terceira espécie, o terceiro imposto federal, aliás, né? Nós vimos o imposto de importação, nós vimos o imposto de exportação e agora analisamos o imposto de renda. Já se foram, portanto, na nossa conversa, 3 análises de impostos federais, cada qual com as suas características que estamos lendo e relembrando, tendo em vista que durante a nossa conversa sobre direito tributário, nós já fizemos a alocação de vários pontos como esses que estamos analisando agora. Então vamos para um próximo imposto federal, acompanhe comigo. Nós estamos agora diante de um imposto que incide sobre a propriedade. Mas qual propriedade? É sobre a propriedade territorial rural, que é o chamado ITR. ITR, que é um imposto de caráter federal. Qual é a função predominante do ITR? É uma função extrafiscal, ou seja, o ITR visa a regulação da economia, regulação de mercado, visando desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Ou seja, o ITR ele não é um tributo, um imposto que visa meramente arrecadar, mas é um imposto que visa efetivamente a manutenção ou desestimular, aliás, a manutenção de propriedades improdutivas. Agora nós vamos analisar a eventual sujeição ou não do ITR aos princípios da legalidade, anterioridade e noventena ou anterioridade nonagesimal. O ITR está sujeito ao princípio da legalidade. Ele também está sujeito ao princípio da anterioridade e também sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Ou seja, é um imposto extrafiscal que se encontra sujeito ou atendendo aos 3 princípios da anterioridade, anterioridade nonagesimal e a anterioridade anual. Em seguida, nós temos um slide que nos traz o fato gerador do ITR e a sua base de cálculo. Qual é o fato gerador do ITR? Eu mencionei que o ITR é um imposto que ele efetivamente tem por um objetivo tributar uma riqueza, e essa riqueza é a propriedade. Mas ele não tributa só a propriedade, ele tributa a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, como definido na lei civil, mas imóvel esse que esteja localizado fora da área urbana do município. Ou seja, estamos diante de um ITR, um imposto territorial rural, que incide sobre a propriedade, sobre o domínio útil ou sobre a posse de um determinado imóvel que está localizado fora da zona urbana do município. Ou seja, estamos falando de um imóvel rural. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor fundiário desse imóvel. Então, será utilizado como base de cálculo para chegarmos ao montante do ITR, o seu valor fundiário. E nós temos agora os 2 últimos itens a serem observados sobre o ITR, que é contribuinte
e lançamento. Quem é o contribuinte do ITR? Contribuinte é o proprietário do imóvel rural, é o titular do domínio útil do imóvel rural ou é o seu possuidor a qualquer título. Então irá pagar o ITR, seja o proprietário, seja o titular do domínio útil ou seja o possuidor. O ITR, Imposto Federal de natureza fiscal, ele é lançado como? Ele é um tributo, um imposto que é lançado por homologação. Bom, analisamos a quarta espécie de imposto federal. Já vimos imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e o ITR. Falta para a nossa análise o IPI e o IOF. É claro que eu não trarei o imposto sobre grandes fortunas em razão da sua ausência de regulamentação. Então falta para a nossa conversa somente analisarmos no tocante aos impostos federais o IPI e o IOF. Vamos à frente, próximo imposto. Nós temos a figura do IPI, ou seja, nós temos a figura do Imposto sobre Produtos Industrializados. Vamos começar a analisar esse imposto tão importante federal com um primeiro item que é a sua função predominante. Nós sabemos que da mesma maneira que o imposto é considerado como o imposto de exportação e o imposto de importação, nós nos deparamos, portanto, com o IPI, que também é um imposto extrafiscal. Da mesma maneira que o imposto de importação e exportação, o IPI ele também visa a regulação da economia, ele não visa meramente arrecadar. Mas como fica a análise do IPI frente aos princípios da legalidade, anterioridade e noventena, ou anterioridade nonagesimal? Em relação ao princípio da legalidade, nós sabemos que o IPI é caracterizado como uma das situações excepcionais ao lado do imposto de importação, do imposto de exportação e do IOF. Ou seja, nós temos que o IPI ele permite a alteração de alíquotas pelo Poder Executivo, caracterizando-se, portanto, como uma exceção ao princípio da legalidade. O IPI também ele não se sujeita ao princípio da anterioridade, ou seja, ele é uma exceção ao princípio da anterioridade. E por fim, nós temos o princípio da noventena em que ele se encontra sujeito. Ou seja, se nós fizermos uma análise conjunta entre princípio da anterioridade anual e nonagesimal, nós poderíamos chegar à conclusão que o IPI, que eventualmente, se nós tivermos uma alteração com relação a ele poderia ser exigido ou cobrado no mesmo exercício financeiro por não se sujeitar às regras do princípio da anterioridade, mas teria que aguardar 90 dias em decorrência da sujeição ao princípio da anterioridade nonagesimal. Próximo item. Nós temos o fato gerador do IPI. Quando nasce de fato a obrigação tributária relativa ao imposto sobre propriedade, sobre produtos industrializados, aliás. Primeiro ponto nós temos, será fato gerador o seu desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira, ou seja, quando estiver importando mercadoria, no desembaraço aduaneiro se considera como o fato gerador do IPI. Também na saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51 da lei do IPI. Também temos no terceiro caso a sua arrematação quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Ou seja, neste slide nós temos 3 fatos geradores do IPI. Quando nós temos importação, será o momento do desembaraço aduaneiro.
Nós temos também a saída da mercadoria dos estabelecimentos industriais, obedecendo o artigo 51, parágrafo único da lei do IPI, e também nós temos a arrematação quando tivermos eventuais mercadorias ou produtos apreendidos e abandonados que foram levados a leilão. Temos agora a base de cálculo do IPI. Qual é a base de cálculo? Primeiro, no caso de produto procedente do exterior, a base de cálculo será o preço normal que o mesmo ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país acrescido do montante. Ou seja, nós temos aqui que no caso, portanto, de importação de mercadoria, nós nos deparamos que é o preço normal do produto na operação de importação de fato. Nós temos aqui uma base de cálculo no item 1 que comporta algumas análises no próximo slide. Vamos analisar aqui 3 itens. Teremos então o impacto daquela primeira forma de apurarmos a base de cálculo quando nos depararmos com o imposto de importação, taxas exigidas para a entrada do produto no país ou dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele decorrentes. Vamos voltar aqui novamente. Vamos analisar de novo o item 1. A base de cálculo, então, será o preço normal que o mesmo ou seu similar alcançaria ao tempo da importação, acrescido do montante do imposto de importação, das taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador dele exigíveis. Segunda base de cálculo. No caso de saída da mercadoria do estabelecimento do importador, do industrial, do comerciante ou do arrematante, a base de cálculo será o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. B. Na falta do valor a que se refere o item anterior, será o preço corrente da mercadoria ou sua similar ou seu similar no mercado atacadista da praça do remetente. Terceiro, no caso de arrematação de produto apreendido ou abandonado e levado a leilão com relação ao preço da arrematação. Ou seja, essas são as bases de cálculo do IPI. Temos agora os contribuintes de IPI. Quem serão? Primeiro, é o importador ou quem a lei a ele equiparar. Segundo, o industrial ou quem a lei a ele se equiparar. Terceiro, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior. Ou seja, 3 contribuintes: o importador ou quem a lei equiparar, o industrial ou quem a lei a ele se equiparar, ou o comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes que estão no inciso de número 2. Temos ainda o quarto caso, que também será contribuinte, aquele que arrematou o produto que foi apreendido ou abandonado e foi levado a leilão. E, por fim, o lançamento do IPI acontece por homologação. Ou seja, meus caros, temos aqui mais um imposto federal, que foi o IPI. Agora falta para a nossa análise o último imposto federal desse bloco, que é o IOF. Vamos à frente, acompanhe comigo. O IOF, caracterizado como Imposto sobre Operações Financeiras, imposto este que tem função predominantemente
extrafiscal, porque ele visa regular a economia, mais precisamente o funcionamento do mercado financeiro. Como fica a análise do IOF frente ao princípio da legalidade, da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal? Da mesma maneira que o imposto de importação, de exportação e o IPI, o IOF também é uma exceção ao princípio da legalidade, tendo em vista que as suas alíquotas poderão ser alteradas pelo Poder Executivo. Então, nós temos um IOF considerado como uma exceção ao princípio da legalidade. Temos também agora a análise da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. O IOF, ele não tem sujeição ao princípio da anterioridade e nem da anterioridade nonagesimal. Ou seja, o IOF é considerado uma exceção ao princípio da anterioridade e uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Portanto, ele é uma exceção ao princípio da legalidade, podendo as suas alíquotas serem alteradas pelo Poder Executivo, e ele não se sujeita à aplicação dos princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Temos o fato gerador do IOF agora. Quais são considerados como fatos geradores do IOF? Quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. Segundo fato gerador. Quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega da moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Terceiro, quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento de prêmio na forma da lei aplicável. Quarto, quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes na forma da lei aplicável. Então tivemos 4 fatos geradores do imposto sobre operações financeiras. Agora nós temos a base de cálculo do IOF. Quais são consideradas como bases de cálculo do IOF? Quanto às operações de crédito, será o montante da obrigação, compreendendo o principal mais os juros. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. Terceiro, quanto às operações de seguro, o montante efetivo do prêmio. Quarto, quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, na emissão será o valor nominal mais o ágio se houver. B. Na transmissão será o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. E C. No pagamento ou resgate será o efetivo preço. Por fim, para nós encerrarmos o IOF, nós temos os contribuintes. Quem é contribuinte do IOF? Qualquer das partes na operação tributada, sendo que o lançamento desse imposto federal é considerado como um lançamento por homologação. Desta maneira, meus caros, encerramos aqui a análise
dos principais pontos relativos aos impostos federais. Como mencionei, a nossa análise seria feita de cada imposto individualmente, com os seus institutos específicos e características específicas. Encerramos aqui os impostos estaduais, os impostos federais, aliás, mas aguardo você no próximo bloco para analisarmos os impostos estaduais. Até lá!